Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma aula de geometria descritiva e, continuando neste capítulo que são as secções, eu gostaria de vos apresentar hoje 3 exemplos de secções em prismas. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, e o primeiro exemplo que eu gostaria de vos mostrar e que, como vocês veem, já está aqui mais ou menos executado, porque isto envolve algum traçado. Como sabem, eu para fazer a secção de um prisma ou de uma pirâmide, eu tenho que construir primeiro o prisma ou a pirâmide, como é óbvio, não é? E eu aqui resolvi construir um prisma hexagonal regular que está num plano de topo, certo? Ora bem, este plano de topo, como sabem, contém esta base, a base inferior do prisma, que, puxando as linhas, há de estar aqui projetada na projeção horizontal e, tendo a altura do prisma, puxando as linhas, projeto na projeção horizontal a outra base. Ora bem, vocês reparem que este prisma é hexagonal regular e que as arestas são retas frontais, certo? Reta frontal, ok? Retas frontais. Ok? Ora bem, há uma coisa bastante importante e que vocês não podem deixar de fazer, que são marcar os pontos com os respectivos nomes. Porque quando o plano se canta, aquele plano que vai cortar, vocês têm que saber exatamente quais são as arestas que ele corta. E se não nomearem os pontos, todos que estão aqui a ver, se não os nomearem, ou seja, se não lhes derem nome, depois não sabem qual é a aresta que o plano que vai seccionar secciona. Estão a entender? Corta. Ok? Portanto, há uma coisa aqui que vocês não podem deixar de fazer nunca, que é dar nomes aos pontos e representá-los em ambas as projeções. Certo? Ora bem, depois de construir aqui o nosso prisma hexagonal regular, eu tenho que marcar, e vocês terão que marcar, as visibilidades e invisibilidades, que vocês já sabem como é que é, não é? São, muito rapidamente, quem vê de cima resolve o de baixo. Se eu vir de cima, se eu olhar de cima, eu vejo esta base, a base linha. Portanto, a base linha está aqui representada, achei, porque eu a vejo, certo? Ora bem, também sei outra coisa, vejo sempre o contorno da figura. O contorno vejo sempre, portanto eu nem tenho que preocupar se vejo aquela linha ou não vejo, marco o contorno, achei. E o contorno, como sabem, é isto. Ok? Este é o contorno. Ora, se eu vejo o contorno, se eu vejo esta base, a outra base, não a vejo, como é óbvio, não é? Uma base vai tapar a outra, de modo que este interior há de ser atracejado. E depois, esta linha que vai dali a ali, eu vejo. Esta que vai dali a ali, eu vejo. Obviamente, aquela que está lá atrás, que vai deste ponto a este ponto, fica representado a traço interrompido ou, vulgarmente dito, tracejado. Ok? Vocês percebem com certeza isto. Agora, reparem, este prisma hexagonal vai ser seccionado por um plano vertical. E um plano vertical, como sabem, não é projetante. Portanto, onde o traço horizontal toca nas linhas, ou seja, nas arestas, vocês marcam o ponto, puxam para cima para a aresta que lhe corresponde e têm a secção feita. Não tem nada que saber. Aliás, os 3 exemplos que estão aqui, que eu vou depois passar aos outros, que estão aqui, são exatamente assim, porque são seccionados por planos projetantes e nós temos que verificar qual é a aresta que o plano secciona e marcar a nossa secção. Ora bem, como vocês estão a ver, o traçado é bastante e provavelmente não tem a definição que seria necessário para vocês verem isto exatamente. Agora, dando aqui um exemplo, o plano, como estão a ver, está aqui marcado a vermelho, há de seccionar esta linha neste ponto, certo? Qual é esta linha? Que aresta é esta? A aresta C', Onde é que está cá a C', C', C. Portanto, se eu puxar,
esta linha deste ponto onde secciona, porque cá embaixo é um plano projetante horizontal, corta logo no sítio, secciona e eu ponho aqui o ponto. Ora bem, isto obviamente é feito para todos os pontos. Como vocês calculam, depois eu obtenho uma figura, não é? Aqui a figura é esta mesma, certo? É esta linha, que é a secção, daqui até ali, mais nada, e cá em cima obtenho esta figura. Estão a entender? Eu acho que estão. Ora bem, só me falta aqui representar uma coisa. Isto é visível ou invisível? Ou é tudo visível ou há umas partes invisíveis? Vejam lá. Então, se eu tenho isto assim, se secciona assim, eu tenho esta linha que é a secção na projeção horizontal e cá em cima, obviamente que eu vejo esta linha, que é a parte de cá, a parte de fora do meu prisma, vejo esta linha, vejo este bocadinho e não vejo esta linha aqui, nem esta aqui. Ok? Ora bem, vocês têm que olhar para isto e olhar para isto a tentar entender como é que se vê esta coisa em termos de visibilidades e invisibilidades, certo? Se vocês forem aos vídeos anteriores, têm lá muita coisa já falada sobre isto, de modo que eu parece-me que isto é bastante fácil de entender e não tem qualquer problema. Não se esqueçam que é seccionado por um plano vertical que não corta nenhuma das bases. Ok? Então agora, vamos ao segundo exemplo. Vou só chegar um bocadinho para cá. Ok? Acho que dá para ver. O segundo exemplo é um exemplo praticamente igual ao primeiro. Praticamente, mas não é igual, porque senão não valia a pena estar aqui a fazer duas coisas iguais. Ora bem, eu tenho o mesmo prisma hexagonal regular, certo? Tenho as projeções do prisma com os respectivos marcação dos respectivos pontos, não é? E nomeando os pontos. Não me posso esquecer de nomear os pontos, porque se não os nomear, depois não sei qual é a aresta que o plano secciona, certo? Parece-me que isto é de fácil entendimento e vocês têm que ter concentração, obviamente, para fazer isto. Ora bem, neste caso, eu vou seccionar este nosso prisma por um plano horizontal, certo? Como sabem, o plano horizontal também é projetante frontal, de modo onde ele corta as arestas são os meus pontos. Eu acho que isto não tem grande coisa. Agora, vocês têm que estar com atenção que, por exemplo, há arestas que se sobrepõem. Quando corta uma, corta a outra, não é? Neste caso, cortou aqui no C, C', mas cortou também lá atrás, no F, F'. Estão a entender? Portanto, cá, aqui embaixo, vocês têm que fazer corresponder o C', que estará aqui, certo? E o FF', que estará cá embaixo. Portanto, há sempre que ter este cuidado e perceber como é que o prisma se encontra no espaço. Ora bem, neste caso, como sabem, há aqui arestas que se sobrepõem em projeção. Mas podia haver uma posição no prisma em que nenhuma aresta se sobrepunha. Obviamente, tinham aqui um pouco mais de linhas, não é? E que vocês fariam corresponder o ponto aqui às arestas correspondentes cá em baixo. Não se esqueçam disto. Ora bem, depois de fazer isto tudo, eu vejo que há aqui, corta aqui nesta aresta, que é uma aresta da base, corta aqui nesta aresta, que é uma aresta lateral, e corta aqui nesta aresta, que é outra aresta lateral. Mas não corta só numa, corta também lá atrás, na outra que está coincidente. Estão a entender? Portanto, temos aqui a linha, mas coincidente está a B, linha B. Certo? Estão a ver? Pronto. Ok. Puxar cá para baixo e encontrar a B', que está aqui neste ponto, e a linha A, que está aqui neste ponto. Certo? Ora bem, depois de fazer isto tudo, e vocês fazem isto com muita calma e com muita concentração, porque o traçado, aqui, se vocês se distraem, quando voltam a fazer o exercício, começam a baralhar, entre aspas, as linhas, de modo que fazem com concentração e obtêm esta figura. Esta é a figura da secção, certo? Agora reparem numa coisa que eu deixei para fazer. Ora bem, será que é visível ou será que é invisível?
Quando vocês seccionam com este plano horizontal, a parte de cima sai e se olharem de cima para aqui, resolvem cá em baixo. De cima, aqui de cima, para este, resolvem cá em baixo. Se eu olhar de cima para este, eu vejo que esta parte sai, então eu vejo esta figura da secção. Cá em baixo eu vejo-a, portanto eu represento-a, como já vos disse, com traços paralelos ao eixo X e, obviamente, paralelos entre si. Ou seja, represento assim. E tenho a minha figura da secção representada e cá em cima, obviamente, esta linha que eu estou a desenhar ali representa também a secção aqui na projeção frontal. Ora bem, alguma dúvida sobre isto? Eu presumo que não, que isto é bastante acessível e que nas secções é o mais fácil que existe, não é? São planos projetantes que seccionam os nossos sólidos, certo? E finalmente, vamos ao último exemplo. Eu vou puxar. Ok. Este é o último exemplo. E temos, então, aqui o mesmo prisma hexagonal regular que está assente num plano de topo, como vocês veem, e agora é seccionado por um plano vertical que corta a base mais à esquerda, certo? Ora bem, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Vocês têm que ver, não deixando de marcar os pontos e nomear os pontos, dar nome aos pontos, para saberem depois qual é a aresta que é seccionada, não deixando de fazer isso, nunca podem deixar de fazer isso. É só verificar onde é que este plano vertical, que é projetante horizontal, corta as respectivas arestas. Depois de ver onde corta as arestas, nós temos então o desenho da figura. Entendem? Ora bem, este desenho da figura, vocês têm que pensar neste figura da secção, certo? Têm que pensar nisto para verem se tem visibilidades ou não tem visibilidades. Ora bem, neste caso não tem visibilidade, não tem invisibilidades e nós vemos esta figura da secção, okay, que tem que ser representada com traços paralelos ao eixo X e, obviamente, paralelos entre si. E tenho o exercício completamente executado. Reparem numa coisa, eu aqui, para evitar muito traçado e muitas letras, não nomeei os pontos onde o plano interseta ou corta as arestas. Não nomeei, mas vocês devem nomear. Portanto, seguirem a sequência do alfabeto, acabamos no ponto F aqui no nosso prisma, este seria o ponto G, este o H, este o I, este o J, e com a correspondência lá em cima, certo? Ora bem, e a partir daí ligavam e tinham a figura de secção. Eu não fiz isso exatamente porque estavam aqui muito traçados, estavam muitos pontos, e eu não queria que isto de alguma maneira vos deixasse assim muito apreensivos, porque era muita coisa. Bom, então, posto isto, eu tenho neste momento, ou nós temos neste momento, esta parte de sólidos que são seccionados por planos projetantes. Dei-vos o exemplo no vídeo anterior de pirâmides, agora dei-vos o exemplo dos prismas. Ora bem, há muito mais coisas a fazer isto, é impossível eu estar aqui a fazer tudo. Vocês têm que pensar que o método é sempre este, no caso de planos projetantes que seccionam os nossos sólidos, certo? Portanto, qualquer que seja o plano onde a base do sólido está assente, a secção com planos projetantes é sempre no sítio, ou exatamente no ponto onde o plano secciona as arestas. Ok? Quer sejam elas laterais, quer sejam elas da base. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, eu parece-me que não é? Porque isto
vocês fazem isto com uma perna às costas. Então, um abraço a todos, até ao próximo vídeo.